Boa noite, irmãos. Obrigado, pessoal. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Não parece. Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Deus é bom. Tu crê? Rapaz, que bênção, né? Poder estarmos aqui nessa noite adorando ao Senhor. Sabe, eu estava ali adorando e me lembrando de algo, né? E eu sei que a nossa conferência Atos 29 está já chegando, né? Estamos a um mês da conferência. E eu estava ali adorando e me lembrando, queridos, né? O tempo que eu passei cuidando de jovens. E rapaz, eu vou te dizer, quantas coisas, irmãos, eu aprendi naquele tempo. Que experiências maravilhosas. Eu digo nós porque Tiago chegou também depois lá nessa época. Ed Jailson e Helenice estavam desde o início, né? Que eu cheguei lá. Roberval estava, mas não era na igreja do jovem. Roberval já não era tão jovem naquela época. Mas enfim, queridos, eu fico me lembrando, sabe, quantas coisas, irmãos, Deus ele tratou conosco naquele tempo, quanto eu pude aprender, né, cuidando daquela igreja e vendo tudo que Deus estava fazendo naquele lugar. E sabe como eu me alegro em ver pessoas que desde aquela época permaneceram firmes, servindo ao Senhor, né? Eu me lembro que quando nós assumimos a igreja foi em 2008, então eu não sou tão velho não, amém, irmãos? Você esteja pensando, rapaz, já estava cuidando de uma igreja de jovem em 2008, então eu não era muito novinho não era? Então, naquela época eu tinha 25 anos. Amém? Então você pode fazer as contas aí, hoje eu tenho 41, né? E aí nós podemos ver, sabe, irmãos, tantas pessoas que continuaram avançando, crescendo, servindo ao Senhor, né? Pessoas que avançaram, pessoas que continuaram correndo sua carreira. Eu estava me lembrando, né, do pastor Hinaldo, lembrando desses dias, o pastor Hinaldo, quando ele foi alcançado para o Senhor, ele era jovem mesmo, né, adolescente, ele permaneceu firme. E aí lembrando de todo o pessoal que começou junto com ele, Jânio, pastor Edilson, Mísia, Leila, né, esposa do pastor Diego, tantas pessoas, irmãos, avançando no Senhor. E sabe, eu estava pensando sobre o que ministrar nessa noite, né? E aí a Helenice mandou uma mensagem para mim hoje à tarde. Pastor, qual é o título da ministração? Eu digo, minha irmã, eu sei o tema, o título eu não sei não. Amém? Porque, queridos, eu creio mesmo que nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus está nos preparando para algo grande. Sabe, eu creio, e eu não quero falar isso, irmãos, com uma intenção de deixar você motivado, né? Eu não quero que você se motive por uma pregação. Você precisa ser motivado na palavra, incentivado pela palavra, né? Eu sempre digo que a Bíblia é um livro de perseverança e não de motivação. Mas eu creio, irmãos, que nesse tempo em que nós estamos vivendo, da igreja na terra, eu não falo só da nossa igreja, mas do corpo de Cristo na terra, nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus tem coisas grandiosas para fazer. Sabe, as pessoas olham tudo que o mundo tem feito, né? Como o diabo tem operado, como famílias têm sido destruídas, como pessoas morrem antes da hora, quantos desastres nós vemos acontecendo, quantas coisas. E às vezes parece que Deus ele está parado. Eu lembro certa vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, por que é que a gente não vê mais tantas coisas, tantos milagres acontecendo como era no tempo do Antigo Testamento? E eu disse para ela, irmã, talvez você esteja procurando no lugar errado. Porque, queridos, Deus não está parado. Diga, Deus não está parado. Sabe, irmão, se nós olharmos na internet e assistirmos alguns documentários como O Dedo de Deus, e tem outros lá também, que eu esqueci o nome agora. Como é? Peraí, vem cá, irmã. Pai das Luzes, O Dedo de Deus, Poder Indestrutível. Pronto, são 3 documentários bem interessantes, você pode ter acesso lá no YouTube. E quando a gente começa a ver que Deus não está parado, diga, Deus não está parado. O que acontece muitas vezes, queridos, é que nós temos uma expectativa que Deus pode fazer coisas grandiosas, e de fato, Ele faz. Mas muitas vezes nós não nos colocamos na condição necessária para que nós possamos fazer parte disso. Eu estava ouvindo uma ministração
Eu não sei quem for ministro, né? São muitas ministrações lá em casa, todo dia, num volume máximo, né? E quando não bota na caixinha de som, né, amor? Do Bluetooth. E eu vi numa ministração e o ministro disse algo interessante que eu já havia falado, algo parecido em outras oportunidades. Ele disse assim, rapaz, nós precisamos ter os nossos próprios testemunhos, nossas próprias experiências. Sabe, é maravilhoso nós vermos o que Deus fez na vida de pessoas, né? Eu citei pessoas que eu convivi, que eu vi começar, que eu vi a crescer. Pastor Inácio eu não vi começar, né? Porque ele veio hoje, não está trabalhando, velho Juliana, pastor. Né? Não, aí eu teria que nascer há muitos e muitos anos atrás. Né? Mas eu vi pessoas entrar, irmãos, começar, avançar em Deus, sabe? Permanecer firmes. Nós vimos tantas outras pessoas. Se você pudesse testemunhar de alguém, você certamente veria, diria, lembraria o nome de pessoas. Eu pude acompanhar os últimos anos do ministério de um homem chamado Reinhard Bonk. E lendo a biografia dele, vivendo uma vida de fogo, eu pude perceber, queridos, o quanto a atitude dele em permanecer fiel a Deus, em tudo aquilo que Deus confiava sobre a vida dele, levou ele para ser do maior evangelista do século passado. E sabe, queridos, eu fico pensando, Deus não faz acepção de pessoas. Quantos creem nisso? Então Deus não vai usar ele mais do que talvez poderia nos usar. Não, Deus está pronto para nos usar, assim como usou ele. Qual é a diferença? É o quanto nós nos colocamos em uma condição onde Deus possa nos usar. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, queridos, que Deus tem coisas grandiosas para nós, porque o diabo está trabalhando, o mundo está se acabando, as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus não está parado, Deus não é pego de surpresa. O pastor Humberto tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz que o estoque de soluções de Deus não é maior do que o estoque de problema do diabo. Então Deus não é pego de surpresa. Da mesma forma que o diabo está preparando o mundo para a tribulação, Jesus está preparando a igreja para o arrebatamento. E nestes últimos dias, irmãos, nós devemos entender o que nos cabe, qual a parte que nos cabe nesse importante latifúndio. Amém? Qual a parte que nos cabe nesse negócio, aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, para que nós possamos responder a Ele. Para que nós possamos dizer, rapaz, Senhor, eu quero fazer parte desse negócio, eu não quero só olhar não. Porque, queridos, muitas vezes, e eu falo de mim, tá? Falando da minha vida agora, não posso falar da vida, isso que eu vou falar, não sei da vida de ninguém, vou falar de mim. Muitas vezes na minha vida, eu não quis dar um passo além, sabe? Ir além daquilo, sabe, me comprometer talvez, mas porque a posição que eu estava era confortável demais. O que é que está errado aqui? Espera aí, calma, o pessoal está dizendo, olha o celular. O estoque de Deus é maior, o Senhor falou o contrário, para corrigir. Pronto, então o estoque de soluções de Deus não é menor do que o estoque de problemas do diabo. Glória a Deus, esse povo maravilhoso que me ajuda. Quem seria eu sem essa equipe maravilhosa? Amém? Então, muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, eu não avancei talvez mais rápido do quanto eu poderia avançar, porque eu tinha receio do novo. Sabe, eu não sei se isso acontece com você. Às vezes nós estamos tão conformados com aquilo que nós estamos fazendo, não é conformados, irmãos, entende? Porque às vezes conformação, quando estou conformado, traz uma ideia de acomodação, né? Proposital. Mas às vezes é uma acomodação involuntária. Né? A gente está ali, está tão tranquilo, tudo isso aqui, eu estava ali adorando Deus, dizendo, rapaz, você precisa fazer isso na igreja, até o aniversário da igreja. Eu disse, meu Deus do céu, mas é mexer nas coisas, é fazer isso, é fazer aquilo. Deus disse, saia da zona de conforto. Oi? Ganhamos um ar-condicionado para a sala lá em cima. Que bênção, irmãos. Se você não sabe, nós multiplicamos, né, o espaço lá em cima. Temos agora 3 salas lá em cima. E nós precisávamos de um ar-condicionado para a sala nova e chegou. Olha aí, como Deus é bom. E eu fiquei pensando, aí Deus ali me mexendo. Eu digo, rapaz, de verdade, tem coisas, irmãos, que nós não damos o passo além porque nós ficamos conformados. Às vezes é involuntário. A gente está ali, não, eu já venho para a igreja, me acostumei a vir na quinta, no sábado, no domingo. Né?
Aí tem a opção de vir para a oração de 6 horas. A gente diz assim, não, eu não vou não, porque eu já vou para o culto. Amém? Eu não estou falando assim quando a gente não pode vir por algum motivo, né? Não, e eu sei, irmão, não é obrigado ninguém vir, né? A gente não faz nada por obrigação. Mas sabe, quando a gente deseja entender isso, rapaz, tem passos que eu posso dar que vão me colocar em uma condição de Deus me usar de uma forma maior, né? Então, nós precisamos entender isso, que nestes últimos dias Deus quer te usar mesmo. Olha para seu vizinho e diga, Deus quer te usar. Olha para quem está do outro lado e diga, Deus quer usar você também, rapaz. Deus quer usar. Ah, pastor, mas o que eu estou fazendo já está bom. Glória a Deus, meu irmão. Mas sabe, irmãos, que... E aí, queridos, entende? Eu não estou falando só no sentido de fazer naturalmente, né? Talvez eu falando aqui você pense logo assim, não, o pastor está falando somente em fazer naturalmente, em produzir algo natural, né? Não estou falando disso. Eu estou falando daquele comprometimento teu com Deus. Dizer assim, rapaz, Senhor, sabe de uma coisa, eu quero desse negócio aí. Eu quero provar mais, eu quero ver mais. Sabe? Claro, a gente vai encontrar sabedoria em Deus para administrar todas essas coisas, mas eu vejo aqui, irmãos, eu quero que você vá comigo lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, diga, está falando comigo. Não, parece não, acho que é com quem está lá no meio da rua. Diga, está falando comigo. Vós, porém, sois raça eleita. Diga, raça eleita. Mais uma vez. Talvez você escute raça e pense assim, ei, que eu sou bicho, é para ter raça? A palavra raça aqui, irmãos, traz uma ideia de descendência. Amém? É a palavra grega genus. Ela pode ser traduzida como prole, como família, como raça, como tribo, como nação, como nacionalidade ou descendência. Ou o agregado de muitos tipos, né, de mesmos indivíduos de uma mesma espécie. Então a Bíblia está dizendo que nós somos um povo eleito. E essa palavra eleito aqui é a palavra eclectos, que significa escolhido por Deus. Irmãos, quantos entendem que nós estamos em um ano eleitoral? Daqui a menos de um mês, teremos eleições municipais, não é isso? E na eleição municipal, as pessoas se candidatam, né, para um cargo eletivo, lá no legislativo, no executivo, nós vamos lá e votamos para vereador e votamos para prefeito. Não é assim? A cada 4 anos nós votamos nessas eleições municipais e também de 4 em 4 anos tem a eleição nacional, né? Estadual e federal. Mas já parou para pensar que a Bíblia diz que nós somos eleitos. Então alguém votou em nós. Diga, alguém me elegeu. Aleluia. E eu vou te dizer, irmãos, não foi qualquer Zé Mané, não. Não foi qualquer gato pingado, não, irmãos. Deus nos elegeu. Ele disse, você é um povo eleito. Olha para aí. Quem foi nosso eleitor? Deus. Olha para aí. Diga, Deus me elegeu. Aleluia. Nós temos aqui na nossa igreja uma irmã que ela faz campanha política, né, para candidatos, que é a irmã Ana Paula. Então, se você conhece algum candidato que está precisando, né, de um cabo eleitoral, de fazer marketing na campanha, fala com a irmã Ana Paula que certamente ela vai poder ajudar. Mas sabe, queridos, não, é sério, não estou brincando não, tá? Pode falar com ela. Agora, se naturalmente, irmãos, as pessoas escolhem, já parou para pensar que quando nós escolhemos, às vezes a gente pode escolher errado? A gente pode ser enganado pelo candidato. Sim ou não? Quantos votaram aí esperando picanha e ainda não chegou? Amém? Eu não estou falando contra quem votou não, estou dizendo que às vezes nós somos enganados. Agora, vê que coisa interessante, irmãos. Nós podemos escolher errado. E aí, para consertar, tem que esperar mais 4 anos. Se no período a gente não for enganado de novo.
né? Porque às vezes o povo se contenta com uma enganação a cada 4 anos, né? Mas será se Deus se engana em nos escolher? Vamos lá, ajuda o pregador. Será se Deus se enganou quando te escolheu? A Bíblia diz que Ele nos elegeu em Jesus antes da fundação do mundo. Eita glória! Diga, antes da fundação do mundo. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, Ele já nos elegeu. Agora, tu se vê como alguém eleito por Deus? Cutuca quem está perto de você e diga, você se vê como alguém eleito por Deus? Querido, porque eu vou dizer, o candidato natural, quando ele é eleito, quando ele é escolhido, que ele ganhou, meu querido, agora ele age diferente. É ou não é? Ele sabe, rapaz, a autoridade que ele tem. Ele pode até estar ali no meio do povo, junto todo, mas ele sabe, eu represento algo. Né? Você é um senador da República, um deputado, existe imunidade parlamentar, você tem direito a essa imunidade de acordo com aquilo que acontecer. E eu fico pensando, às vezes Deus nos elegeu, às vezes não, Deus já nos elegeu, mas às vezes nós não temos consciência de quem nós somos nele. E aí, diante das coisas, das adversidades, das pressões, das circunstâncias, muitas vezes nós nos abatemos quando nós deveríamos nos posicionar como nós somos. Porque eu fui eleito. E é somente quando nós começamos a entender quem nós somos e começamos a nos posicionar de acordo com isso, que nós vamos de fato ser usados por Deus como Deus deseja. Olhe para seu vizinho e diga, seja ousado. Amém? Ousado em Deus, irmãos, em nos posicionarmos na palavra. Ousados em pegar aquilo que ele diz, rapaz, isso vai acontecer na minha vida. Ousado para quando uma enfermidade, uma adversidade chegar, a gente dizer, sabe de uma coisa, isso aqui não vai me parar não. Porque alguém aqui tem medo de morrer? Quem quer morrer? Ninguém quer, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o máximo que pode acontecer conosco é a morte física. E eu vou te dizer, irmãos, isso não é nada. Nós não temos consciência tanto disso ainda. Mas a morte física é uma promoção para um crente. A única coisa que o diabo pode fazer, se nós morrermos fisicamente, é nos entregar mais rápido a Jesus. É fechar o olho aqui e abrir diante dele. E eu vou dizer, meu irmão, é bom demais, viu? Sabe, às vezes você acorda de manhã, né, e tá lá sem querer abrir o olho, aí você abre o olho, quando vê, tá você com a cara feia no espelho. Mas você abrir e olhar para Jesus, meu irmão, isso é bênção. Mas já venci, né? Eu passei alguns dias sem treinar, mas já venci. Ontem e hoje estava lá firme. Agora, não devemos ter medo, ainda que morramos fisicamente. É interessante porque Paulo fala sobre isso lá em Atos capítulo 20. Ele faz uma conferência de ministros. Manda chamar os líderes da igreja de Éfeso, junta aqueles ministros todinho e começa a falar para eles. E tem uma hora que ele diz, olha, quando eu estava no meio de vocês, eu nunca deixei de anunciar o evangelho e de pregar a Jesus. Mesmo em meio às perseguições dos judeus, não sabendo o que me acontece. De cidade em cidade, só não que o Espírito Santo me revela que haverão perseguições e tribulações. Ele disse, não importa. Ele disse, eu não tenho minha vida como preciosa. Aí chega lá no capítulo 21, ele está lá em Cesareia, na casa de Filipe. E a Bíblia diz que ele está lá, um profeta chamado Ágabo chega, tira o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés com aquele cinto e diz, assim acontecerá com aquele que for para Jerusalém. Com o dono desse cinto. Assim se fará com o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. O quê? Prisão, perseguição. Exatamente aquilo que ele tinha falado no capítulo anterior, que o Espírito Santo revelava a ele de cidade em cidade, o que o aguardava. Aí o profeta revela para ele o que vai acontecer. Aí é interessante nessa história, você pode ler depois, Atos capítulo 21. É interessante depois porque nesse momento, Lucas, né, que estava escrevendo o livro, estava com ele naquela viagem, e os irmãos que estavam na casa de Filipe, chega para Paulo e diz assim, nós tentamos persuadi-lo a não ir. A dizer assim, rapaz, vai não, porque se tu for, vão te prender. Sabe o que ele diz? Por
que vocês estão me constrangendo a isso? Vocês não sabem que eu estou pronto, não somente para ser preso, mas para dar a minha vida? Olha que nível de consciência, irmãos. Já parou para pensar? Eu não estou dizendo, irmão, que você vai ser preso, não, amém? Mas se um dia acontecesse, ou para de falar desse Jesus ou vai preso. E aí, a gente faz o quê? Nega ou vai preso? Já parou para pensar nisso? Eu estava vendo uma reportagem essa semana de um professor na Europa, não lembro agora qual foi o país, que ele foi preso porque se recusou a usar uma linguagem lá neutra, alguma coisa assim, na escola. As pessoas estão sendo presas por chamar macho de homem e fêmea de mulher. E se acontecesse conosco, irmãos? Ele nos elegeu para quê? Diga, ele me elegeu. Para eu impactar. Olha o nome da conferência que esse ano vai ser, Impacto. Ele nos elegeu para impactar. E a gente está impactando o quê? O que é que as pessoas dizem de você? Pastor, as pessoas falam muito mal de mim, viu? Agora, a gente precisa ver quem são essas pessoas. Porque você pode ser uma bênção e ter um monte de gente invejoso, te detonando. Amém? Aí você só dá um beijinho no ombro em amor e tá tudo certo. A Adriana colocou algo esses dias no grupo que eu achei interessante. Diz assim: quando alguém está falando muito mal de você, é porque ela está com saudade e quer estar junto de você. Queridos, então, mas trazendo para uma realidade mais normal, tá certo? Alguém cheio da palavra, né? O que ela pode testemunhar de você? Sabe? Que testemunho nós estamos dando? Porque nós somos eleitos para algo. E a gente vai ver daqui a pouco para que foi. Mas, se eu e você somos eleitos, sabe, nós vamos estar aqui daqui a um mês, né? A gente está no dia 10, a conferência começa que dia, Pedrinho? 11, pronto. Daqui a 30 dias, 31 dias. Nós vamos estar aqui, vamos fazer uma grande festa nesse lugar, vai ser um reteté santo. Vamos, né, tocar aqui os tambor com o Bruno, vamos celebrar, né? Sejão vai tirar onda aqui ministrando. Vai ser maravilhoso. Frazão vai chorar, a gente já sabe, né? Vai ser maravilhosa a conferência, né? Agora deixa eu te dizer, o que nós vamos levar disso? Será que vai ser só um vídeo para daqui a um ano, quando a gente fizer a campanha da próxima, a gente usar lá o vídeo do que aconteceu na conferência anterior? Ou será que aquilo vai mudar a nossa vida? Eu me lembro certa vez o pastor Rosilon Lourenço, na época era meu supervisor da igreja, ele disse algo interessante. Ele disse: rapaz, nós precisamos parar. Ele disse isso, me chamou a atenção. Ele não trouxe isso como uma obrigação, como uma direção do Ministério Verbo da Vida, mas ele estava compartilhando algo do coração dele. Ele disse: rapaz, o cristão, as igrejas, elas precisam parar de ter evento para preencher um calendário. E aquilo me chamou a atenção. E ele diz assim: qual o propósito desse evento? O que esse evento vai deixar para as pessoas na igreja? O que esse evento vai deixar para a igreja? Sabe, como esse evento pode acrescentar a visão e ao propósito de Deus naquele local? Ou a gente só está fazendo um evento para dizer que tem um evento? E aquilo me chamou a atenção. Eu disse: rapaz, verdade. Sabe, essa conferência, irmãos, mês que vem, não é só para a gente dizer tem um evento todo ano na igreja. Porque se fosse assim, irmãos, a gente ia só pular, se alegrar, mas terminou, acabou. Isso não ia produzir nada em nós. Mas se nós considerarmos, irmãos, aquilo que vamos receber, meu irmão, eu vou te dizer, tua vida pode ser mudada, a vida de outras pessoas podem ser tocadas. O Espírito, ele faz coisas dentro de nós. Amém? Diga: eu fui eleito. Aí ele diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga: ele me comprou e me elegeu. Ele é o nosso proprietário. Uau! Diga: ele é meu proprietário. Aí ele diz: para que agora? Olha a parte B do versículo 9. A fim, ou com o propósito, com a finalidade,
de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então diga, tem um propósito em eu ter sido eleito. Qual o propósito, irmãos? É levar essa luz para fora. Sabe, é testemunhar, é viver esse evangelho. Pastor, como é que a gente faz isso? Primeiro, nascendo de novo. Então, se você já nasceu de novo, você foi eleito. Você está eleito. Segundo, nós precisamos agora congregar. Diga, congregar. Quando nós começamos a congregar, nós vamos ter um norte para entender aquilo que Deus fez em nós, aquilo que nós somos dele, aquilo que nós temos dele. E como nos movermos assim. Mas esse entendimento vai chegando e a gente vai praticando. Diga, de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E às vezes a gente ouve esse versículo e não entende. O que é a luz da aurora, brilhando mais e mais? Ele está falando, olha, a vereda do justo, o caminho que você trilha na sua vida, é como o sol quando nasce. Ele começa e ele vai brilhando, depois ele fica mais forte, depois ele fica mais forte, até ser dia perfeito. Então, nosso crescimento espiritual é dessa forma. Nós vamos aprendendo, vamos praticando, e aí depois aprendemos um pouco mais, vamos praticando, aprendemos um pouco mais, de fé em fé e de glória em glória. Nós vamos crescendo. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebe que Deus nos chamou não para nós mesmos apenas. Eu estava ouvindo uma ministração hoje, o ministro disse algo interessante. Ele disse assim, rapaz, o propósito da gente estar aqui é por causa dos outros. Porque se fosse por causa de nós, a gente nascer de novo e ia para o céu. Já parou para pensar como isso é sério? Né? Se nós estamos aqui, nascemos de novo e não já fomos para o céu, é porque tem algo para nós fazermos aqui. Amém? Então diga, eu fui chamado, eu fui eleito para viver a vida de Deus e impactar a vida de outras pessoas. Quer ver um exemplo, irmão? Eu quero desafiar você. Sabe, se você tem vivido, nós lermos aqui o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, ele vai falando sobre renunciar à impiedade, sobre não andar no pecado. Né? No versículo 11 ele retoma esse assunto. Ele diz que nós devemos nos abster das paixões carnais. Devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Né? E ele diz no versículo 11 que nós somos peregrinos e forasteiros. O que é peregrino e forasteiro? Vamos lá, vamos pensar aqui. O que é peregrino? Ajuda o pregador. Vamos lá, irmão, ajuda o pregador. O que é peregrino? Alguém que vive andando como um andarilho. Não é isso? De lugar em lugar, tudo bem? Mas ele também diz que nós somos forasteiros. O que é um forasteiro? É alguém que é de fora, que não faz parte daquele lugar. Então percebe, nós nem somos daqui, nem viemos para ficar. Mas ele diz, enquanto estamos aqui, devemos dominar a carne, não andar segundo a carne, renovar a nossa mente para andar de uma maneira digna. Então, se nós estamos andando de uma maneira digna, se nós estamos ouvindo a palavra, já nascemos de novo, querido, eu quero incentivar você mesmo. Saia procurando alguém para você orar na rua. Procure. Vai que você está no meio da rua assim, de vez em quando o Espírito Santo vai, rapaz, aquele ali. Seja sensível, porque o Espírito Santo ele vai te usar, irmãos, para alcançar a vida de pessoas. E aí, de repente, você vai lá. Eu quero orar por tu. Você ora pela vida daquela pessoa, abençoa a vida dela, declara a bênção. Ah, pastor, eu não sei nem para o que é orar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Vai estar disponível, a gente está tão sensível a Deus, porque nós temos relacionamento com Ele. Está disponível a gente nem perguntar o que o cara tem. A gente já chegar e dizer assim, rapaz, eu vou orar por tu. A Bíblia fala no exemplo de Saul, né? Nós estávamos lá no Maximize e aí algum dos pregadores citou, achou o pastor Edilson em um dos dias, ele fala no exemplo de Saul, né? Quando Deus chama Saul para governar por meio de Samuel, é interessante porque Saul estava procurando as jumentas do pai que haviam sido perdidas. Né? E aí quando ele
chega até aquele homem de Deus, né? Porque alguém chegou para ele e disse: olha, rapaz, tem um homem de Deus ali, assim, assim, assado. Quando ele chega lá, junto de Samuel, Samuel diz assim: rapaz, faz o seguinte, primeiro te aquieta. Você vai entrar, nós vamos celebrar um banquete, e amanhã as jumentas que você está procurando já foram encontradas, você vai achar. Só que Saul não tinha dito nada para ele. Mas o que é que aconteceu? Sensibilidade. Na hora que Saul chegou, Deus já disse a Samuel o que Saul estava procurando. Já parou para pensar, irmãos? E assim, irmãos, as pessoas sendo tocadas, elas vão ser salvas. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Os dons do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, milagre, operação de milagres, todos nós podemos ser usados. Nós podemos nos alegrar nele, nós somos alcançados por eles. Mas, queridos, isso é para chamar a atenção mais do mundo do que da igreja. Já parou para pensar? Você vai andando na rua e daqui a pouco você encontra alguém que está lá aleijado, pedindo esmola, e você orar por ele ser curado? Já parou para pensar, irmão? Lá no teu trabalho, você está lá fazendo teu trabalho normalmente, daqui a pouco entra alguém lá naquele lugar, e você diz: rapaz, essa pessoa está querendo se matar. E o Espírito Santo te diz: dê uma palavra para ela, ore por ela agora. Queridos, não tem preço não. Esses dons operando, irmão, sobre a minha vida e sobre a tua vida, é para tocar as pessoas lá fora. Nós vamos ser alcançados? Claro que vamos. Mas nós precisamos tocar essas pessoas lá fora. Diga: eu fui eleito para proclamar. Amém? Nós somos eleitos para isso, irmãos. Então eu quero te despertar nessa noite. Sabe, eu poderia abrir aqui mais um bocado de versículo, mas nós vamos orar agora. Eu quero que você fique de pé para pensar que está acabando, eu quero que o grupo de música venha. E nós vamos orar, irmãos, porque eu creio de verdade. Como a Adriana diz, de verdade. Eu creio, meu irmão, de verdade, que Deus, Ele quer te usar. Que Deus, Ele quer te preparar, que Deus, Ele está te amoldando, que Deus, Ele está te instruindo, nos corrigindo, nos ajustando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos continuar avançando. Agora deixa eu te dizer uma coisa, nesse processo, né, de avanço, de crescimento, nós vamos ser aperfeiçoados aos poucos. Então não te condena se você diz assim: eita, eu não estou vivendo tudo que era para viver ainda. Não, irmãos, é de fé em fé, de glória em glória, com sabedoria, sabe? Deus, Ele vai te instruindo, Deus, Ele vai te capacitando, Deus, Ele vai te renovando tuas forças, mudando a tua mentalidade por meio da palavra. E assim nós vamos cumprindo a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Eu sei que enquanto eu estava ministrando aqui, o Espírito Santo, ele estava tocando com você aí. Ele estava tratando coisas com você, mostrando, lembrando, corrigindo, nos colocando num caminho, no prumo. E sabe, irmãos, eu creio que o desejo de Deus nestes dias é levantar uma geração poderosa mesmo, ousada, sem medo. Entende, queridos, Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não está à procura de pessoas que não erram, porque senão Ele não teria chamado Moisés, Davi, Abraão, os discípulos, os apóstolos. Não. Deus não está à procura de pessoas que não erram. Deus está à procura de corações sinceros, que decidam viver a vontade dEle, que decida cumprir um propósito em sabedoria, entendendo aquilo que para Deus é mais importante. Não negligenciando princípios, mas se esforçando para viver a palavra. E eu creio, irmãos, que nós veremos e ouviremos ótimas notícias do que Deus vai estar fazendo na tua vida. Eu creio que, irmãos, eu declaro que naquilo que o diabo tem atormentado sua mente, tentado travar você,
tentado roubar a sua paz, sua alegria, é exatamente nessa área que você vai vencer e você vai ser um canal para ajudar outras pessoas. E eu creio, irmãos, que uma decisão nossa de nos expormos à unção, essa unção vai romper coisas dentro de nós, julgos, limitações, pensamentos, sentimentos de incapacidade, de inferioridade. Sim, irmão, sim, vai ser assim. Vai ser assim. A leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que será revelado sobre a tua vida. Às vezes as pressões, elas tentam nos cegar, para que nós não possamos enxergar. Mas Deus está agindo sobre nós nessa noite. Aleluia. Deus está reavivando sonhos, promessas que Ele já falou para você, coisas que Ele já te disse, que Ele já te mostrou fazendo, e que o diabo tentou te parar, que o diabo tentou prender sua mente, tentou apresentar limitações naturais, ou pessoas falaram que você não poderia viver, ou que você não poderia fazer. E Deus te trouxe aqui essa noite para trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, e dizer novamente: eu não me esqueci, eu não mudei, eu não retrocedi, e a minha unção sobre a tua vida é que vai fazer essas coisas acontecerem. Oh Pai, eu te rendo graça, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio em níveis maiores, Senhor. Não do fazer, Senhor, mas do estar com você, de termos essa consciência de quem nós somos, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer para você aqui dessa terra. Pai, eu declaro o teu Espírito tocando a vida dessas pessoas nesse lugar. Mentes abertas, mentes renovadas, olhos espirituais livres, para que eles possam enxergar aquilo que o Senhor tem os chamado para fazer. Obrigado, Pai, porque eu vejo pessoas levantadas em ousadia nesse lugar, ousadas na unção, para falar, para pregar, para orar por pessoas. Pessoas vão começar a se surpreender com elas mesmas, porque os dons vão começar a operar sobre a vida delas. Aleluia, 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 aleluia.